Gente, voltando aqui para as doenças funcionais do trato gastrointestinal. Então, dentro de uma aula só, a gente vai falar de dois temas que são dispepsia funcional e síndrome do intestino irritável, certo? Então, vamos lá. Agora tem mais perguntas, viu, Hugo? Preste atenção que eu posso te chamar de novo. Muito bem. JMS, 27 anos, advogado, procedente de Canindé. Refere episódios quase diários. As questões de vocês da prova são mais ou menos aqui. Refere episódios quase diários de epigastralgia de leve intensidade há cerca de 8 meses, sem irradiação. Não tem sinal de alarme, né? Quando eu falar assim de vômito, perda de peçangamento, eu quero dizer que não tem sinal de alarme. Fez uma endoscopia que evidenciou gastrite com a bactéria, entre aspas. Fez o tratamento do H. pylori, refez a endoscopia e confirmou a erradicação. Porém, decidiu procurar um gastro porque persiste com a dor. Qual o diagnóstico? Você respondeu isso só na cabeça de vocês, tá? No final, tem que responder. Quanto à síndrome do intestino irritável, assinale a opção incorreta. Caracteriza-se por dor associada à alteração ou alternância do hábito intestinal. Cerca de 10% dos pacientes desenvolvem a síndrome do intestino irritável após um episódio de diarreia aguda infecciosa. É classificada em dois tipos: síndrome do intestino irritável com constipação e com diarreia. O aspecto das fezes deve ser valorizado utilizando-se a escala de Bristol. No tratamento da síndrome do intestino irritável, deve-se excluir glúten e lactose dos sabidamente intolerantes. Souberem a resposta? Vai. Se prestar atenção, vai. Uma menina de 17 anos vem há 7 meses com dor epigástica em queimação quase diária e não relacionada à alimentação. Não tem saciedade precoce nem empachamento, náuseas e vômitos. Nega despertar noturno pela dor, emagrecimento e disfagia. Qual sua conduta? Pode ser mais bonito. Posso passar? Vou passar. A síndrome do intestino irritável tem seu diagnóstico fundamentado em critérios clínicos, somente com a realização da coluna para excluir câncer de cólon, marcadores tumorais baixos, ASCA e ANCA negativos ou intraversonância sem alterações. Com mulheres de 55 anos, vem há 7 meses com dor epigástrica. Vocês estão vendo que eu estou dando sempre mais de 6 meses, tá? Porque é o critério de tempo da dispepsia. Vem com dor epigástrica e queimação quase diária, não relacionada à alimentação, perdeu 10 quilos. Não tem saciedade precoce e empachamento, náuseas e vômitos, não tem despertar noturno pela dor, nega comorbidades. Qual é a sua conduta? Quanto à síndrome do intestino irritável, é correto afirmar que os sintomas não sofrem influência pela dieta, a sensação de desconforto abdominal agravada pela defecação é uma das características da síndrome, raramente está associada com desordens psiquiátricas, é mais comum em homens, pode estar associada à dispepsia não ulcerosa, fibromialgia, dismenorreia e sintomas do trato urinário. Essa tá bonita, né? Não é considerado sinal de alarme para patologias do trato gastrointestinal potencialmente graves. Constipação, idade maior de 50, história familiar de câncer de cólon, perda de peso, febre e sangramento retal. Essa tá fácil. Então vamos lá. A nossa aula é dividida em 2 partes. Na primeira parte a gente vai falar de dispepsia em geral e dispepsia funcional, que é o tema da aula. Na parte 2 a gente vai falar de síndrome do intestino irritável.
muita coisa que eu vou falar, não é uma aula demorada, tá, gente? A aula demorada é de lascar, né? Então vamos lá. O que é dispepsia? O que é dispepsia? Um sintoma de dispepsia: baixamento, pirose, né? Pirose não é. Dispepsia significa má digestão. Então são sintomas do abdômen superior: dor, ardor epigástrico, saciedade precoce, plenitude pós-prandial, náusea, vômito, eructação, distensão. Qual é a diferença de saciedade precoce e plenitude pós-prandial? A diferença entre saciedade precoce e plenitude ou empachamento pós-prandial. No empachamento pós-prandial, o paciente termina de comer e se sente cheio demais. Na saciedade precoce, ele não consegue terminar de comer. Ele para no meio da refeição porque está se sentindo cheio. Então, a gente tem várias causas de dispepsia, tá? A principal é a dispepsia funcional, a dispepsia associada à H. pylori e a doença ulcerosa hepática. Mas existem muitas outras causas. Então, como é que a gente vai conversar com esse paciente? O paciente vai chegar falando do sintoma. Então, gente, é uma coisa muito importante. O paciente se sente e fala assim: doutor, eu estou com dor no estômago. Aí eu sempre falo: aponte para mim onde é a sua dor. A maioria das vezes é aqui, é epigástrica. Mas às vezes eles apontam para o hipogástrico. Fala que é dor no estômago, mas a dor em abdômen inferior. Então sempre é bom confirmar que essa dor é epigástrica, tá? A intensidade, a frequência, a dor que faz o paciente ir para a emergência é uma dor provavelmente de uma dispepsia orgânica e não funcional. Se piora com alguns alimentos, se tem sinal de alarme, se tem diarreia, constipação, outros sintomas associados. Uso de anti-inflamatório, que hoje em dia é super comum, né? Todo mundo toma anti-inflamatório para qualquer coisa. E no achado no exame físico, a gente vai procurar sinais de alarme. Então, os pacientes que não têm sinal de alarme, são jovens, a gente vai fazer uma avaliação bem simples, não precisa ficar pedindo muito exame. Sempre considerar beta-HCG, quando o paciente tiver náusea, tiver vômito, né, for mulher em idade fértil. Amilase lipase, quando você suspeita de pancreatite. Quando a gente fala de dispepsia, ela pode ser orgânica, funcional. Então, na orgânica, a gente vai ter litíase biliar, pancreatite, parasitose. E aí, uma das abordagens diagnósticas é o teste TRAT, que eu coloquei numa questão. O teste TRAT, ele é feito principalmente nos Estados Unidos, porque lá eles evitam ao máximo a endoscopia. Então, como é que a gente faz o teste TRAT? É um paciente jovem sem sinal de alarme que você vai fazer um método não invasivo para procurar o H. pylori, não vai fazer endoscopia. Então, pode ser um desses três testes. O respiratório é de escolha. Não tem teste respiratório em Fortaleza, tá, gente? Tinha, mas não tem mais. Esse teste é muito específico, muito sensível para a pesquisa do H. pylori e pode ser feito em crianças e gestantes. Como é que ele é feito? O paciente toma um copinho com a ureia marcada com carbono 13 radioativo. Aí, esse líquido vai para o estômago, aí lá tendo H. pylori, o H. pylori vai reagir com essa ureia, né, que ela tem uma enzimazinha chamada urease, né, do H. pylori, vai quebrar a ureia e vai liberar HCl3. Aí o pulmão, esse HCl3 cai no sangue, quando chega no pulmão, aí o paciente vai exalar um CO2 marcado com esse mesmo carbono. E aí, então, resumindo, dá para o paciente beber uma litrozinha, depois ele sobra num balão. E aí, nesse balão, ele vai dizer se tem o carbono marcado. Se tiver, porque tem H. pylori. Quando é que a gente faz o teste TRAT? No paciente jovem sem sinal de alarme.
claro, se tiver sinal de alarme, a gente vai fazer a endoscopia, não o teste TRAT. Quais são os sinais de alarme? Perda de peso, disfagia, vômito, sangramento, história de câncer gástrico em parede de primeiro grau. Quem é parede de primeiro grau? Pais e filhos. Irmão não é primeiro grau. Só pais e filhos, tá? Então vamos lá. Vou chamar daqui. Hoje eu tô normal. Bianca. Bianca, você é tímida? Vixe, Bianca. Não dá para responder? Bianca, em quem é que tu acha que tem que fazer endoscopia? O paciente A tem 33 anos, tem epigastralginásia e usa naproxen, que é um anti-inflamatório. O paciente B tem 24 anos, tem dispepsia, saciedade precoce e epigastralgia, e vem há um mês usando pantoprazol sem melhorar. O C é jovem com epigastralgia e o tio teve câncer de intestino. O D tem 50 anos, está investigando anemia com hematologista e vem com disfagia. E o E é um vestibulando de 16 anos com náusea e epigastralgia. O que é que tu acha que deve fazer? São vários, não é só um não. Às vezes eu tive que fazer para D, naproxen, A, D. Mais algum? Faz na B ou não? Então, uso de anti-inflamatório com dispepsia tem que fazer endoscopia. Uso de IBP sem melhora tem que fazer endoscopia e sinal de alarme. Muito bem, Bianca. Vocês gostam, né? Então, quando é que faz endoscopia? Mais de 40 anos, abuso de anti-inflamatório, sinais de alarme, paciente que não respondeu ao tratamento empírico com IBP ou procinético. O que é IBP? Um mês. Aí sempre a gente vai pesquisar para a pesquisa de H. pylori e lembrar que gastrite e duodenite não se correlacionam com a presença ou ausência de sintomas dispépticos. Certo? Essa frase é dura, mas é a realidade. Gastrite não se correlaciona com achados de sintomas dispépticos. Não é a gastrite que está causando aquele sintoma. Gastrite não é diagnóstico, é um achado endoscópico ou histológico. Então, a partir de hoje, vocês não vão dizer que o paciente tem gastrite, o diagnóstico dele é gastrite, certo? Aí a gente pode precisar de uma abordagem adicional quando a gente suspeita de doença biopancreática, né, podendo fazer ultrassom ou tomografia, que são doenças que também dão sintomas dispépticos. A dispepsia é classificada em não investigada, isso aqui também tem uma questão na prova. Eu mandei um monte de questão, não sei quais são as que eles vão botar, né? Eu não estou dizendo logo as que eu botei. Não investigada e investigada. Não investigada é o paciente que chega lá para você com sintoma e não tem nenhum exame. Então, ela é não investigada. A investigada pode ser orgânica, associada a H. pylori ou funcional. A orgânica é quando a gente acha alguma alteração que justifica o sintoma do paciente. Se for gastrite, não justifica, então não entra como orgânica. Associada ao H. pylori é aquela que o paciente tem o H. pylori, faz o exame que mostra que é radicor, né, tratou, confirma que é radicor,
e o paciente fica bem sem sintomas. Então, a gente chama isso aí de dispepsia associada ao H. pylori. E a funcional é quando o paciente tem uma endoscopia que não justifica o sintoma, ou é normal, tem gastrite, não tem infecção por H. pylori, ou então aquele paciente que trata o H. pylori confirmou que erradicou, mas continua com sintoma. Ficou claro? Mais uma vez aí a história da gastrite. O paciente tem sintomas dispépticos. Você vai fazer exame físico, ultrassom, exame de sangue, uma avaliação mais restrita. Tem sinal de alarme? Tem uso de ar, idade acima de 45 anos, aí vai para a endoscopia. Se não tiver, você vai fazer o tratamento empírico, que a gente vai já ver por quê. Se não melhorar com um mês, vai para a endoscopia. Se a endoscopia mostrou achados que justifiquem os sintomas, por exemplo, uma úlcera, você trata e o paciente fica bem, né? Então, isso aí é uma dispepsia orgânica, secundária. Se você tratou, mas o paciente continua com sintoma, então você vai chamar de funcional. Se a endoscopia não achou nenhum resultado que explique o sintoma e for H. pylori negativo, a dispepsia funcional. Se você trata o H. pylori e o sintoma persiste, é dispepsia funcional. Então, o tratamento do H. pylori são 14 dias. E se você trata o H. pylori e o paciente fica bem, sem sintomas, aí é dispepsia associada ao H. pylori. Cadê meu lista? Vai, chama aí alguém. Tem alguma Mariana? Tem, mas não veio, né? Mateus. Do Nascimento. Vai, Mateus. Mateus, ó. Do Nascimento foi o. É você. Não, mas é tu agora. Mas é tu. Ó, Mateus. Era um paciente advogado, 27 anos, que vem do queijo de dispepsia há 8 meses. Não tem sinal de alarme, ele fez a endoscopia, tinha o H. pylori, ele tratou, confirmou que erradicou, mas ele continua com sintoma. Qual é o diagnóstico? Dispepsia funcional. Muito bem, Matheus. Então, a gente vai entrar agora no tópicozinho da dispepsia funcional. Todos os agentes funcionais do trato gastrointestinal estão no ROMA 4, tá? Então, o que o ROMA fala que significa dispepsia funcional? É uma síndrome clínica que impacta as atividades habituais do paciente, caracterizada pela presença de sintomas dispépticos recorrentes e crônicos, na ausência de lesões estruturais ou metabólicas, incluindo endoscopia. Então, eu só posso dizer que o paciente tem dispepsia funcional se ele tiver uma endoscopia, tá? Se ele chega para mim sem investigação, eu vou tratar empiricamente, porque ele não tem sinal de alarme, eu não vou fazer endoscopia. Eu posso dizer que ele tem dispepsia funcional? Não pode. Você está tratando achando que é, mas você não pode dar esse diagnóstico, só se tiver endoscopia. Então, o critério de ROMA é: o paciente tem que ter sintomas nos últimos 6 meses e tem que ser persistente ou recorrente nos últimos 3 meses. Nenhuma causa orgânica para os sintomas na endoscopia, nenhum sinal de que a dor possa ser aliviada com a defecação. Gente, acontece isso demais. O paciente vem, ó, já mandou vários gastos, aí chega com ecogastralgia. Sempre pergunte se essa dor é associada com vontade de defecar. Por quê? Porque tem paciente que tem dor referida no abdômen superior, a dor intestinal, mas ela é referida no abdômen superior. Se essa
dor tiver associação com evacuação, você não pode chamar de dispepsia funcional, você vai pensar em intestino irritável, certo? Que a dor pode ser referida para o abdômen superior. Então, isso aqui a gente já viu. Na dispepsia tem que ter um desses sintomas, dor, queimação, na funcional, né? Empachamento ou saciedade precoce. Se ele tiver dor ou queimação epigástrica, gente, se for queimação retroexternal, é pirose, não é dispepsia, é doença do refluxo. Se tiver dor ou queimação epigástrica, a gente chama de síndrome da dor epigástrica. E se for empachamento pós-prandial ou saciedade precoce, é a síndrome do desconforto pós-prandial. E aí, esses aqui são uns cliquezinhos que tem no Roma, que é, na síndrome do desconforto pós-prandial, o paciente tem que ter sintoma pelo menos 3 vezes na semana. E na dor epigástrica tem que ser pelo menos uma vez na semana. A gente vê, esse slide aqui é para mostrar para vocês que muitas vezes esses sintomas de doença funcional, eles acabam se associando com outras doenças funcionais, tá? Não só obrigatoriamente a dispepsia. Antigamente a gente sabia, né, lá em 1950, a fisiopatologia da dispepsia funcional ela é explicada assim, é uma função motora alterada. Depois se viu que a gente tem uma hiperalgesia da víscera, tem uma sensibilidade maior. Mais recentemente foi visto o papel do eixo cérebro-intestino. E hoje em dia a gente já sabe que tem alterações na microbiota intestinal, tem alteração de imunidade, várias outras alterações fisiopatológicas que justificam. Então, várias coisas têm a ver com fisiopatologia, o estresse, as emoções, a alteração de microbiota, medicações, dieta, isso tem a ver com dispepsia. Quem aqui não teve assim, uma dorzinha no estômago quando era na véspera de uma prova, né? Ficou mais nervoso, ansioso, tem um sintoma. Então, a dispepsia, você tem que levar em consideração o estresse emocional, a ansiedade. Existe a dispepsia pós-infecciosa. O paciente tem normalmente hipersensibilidade ao ácido. Então, eu falo muito para os pacientes assim, você tem um estômago mais sensível. Uma contração normal, você sente como uma dor. Aí tem a falha do relaxamento contraste, desbiose, infiltração eosinofílica, hipersensibilidade gástrica. E esses pacientes, eles têm mais depressão, ansiedade e somatização, fortemente também associada à diminuição da qualidade de vida. No diagnóstico, a gente vai procurar pelos sintomas típicos, né? Sempre ver sintomas de alarme para excluir outras doenças do trato gastrointestinal. Fazer a endoscopia com pesquisa do H. pylori nos casos selecionados e, às vezes, também exame laboratorial e ultrassom. Ultrassom, quando a gente pensa mais em doença biliar mesmo, retíase biliar, tá? Aqui tem que ter essa boa relação do médico com o paciente, né? Explicar para o paciente que não é uma besteira, que não é uma coisa da cabeça do paciente, que ele tem no eixo cérebro-intestino, essas conexões são mais exacerbadas, e aí ele sente mais do que era para sentir, falar de hipersensibilidade visceral, identificar os fatores agravantes, orientar sobre a benignidade do quadro, a dieta, a atividade física irregular, técnicas de relaxamento. Todos vocês precisam de técnicas de relaxamento, mas não tem tempo, né, para relaxar. E aí, o paciente vai para você e você diz assim, não tem problema, pode comer o que você quiser. Aí o paciente já vai achar que você não é bom, né, para comer o que quiser. Porque antigamente tinha uma lista de alguns alimentos que a gente mandava evitar. Hoje em dia não existe mais isso. Cada paciente tem seus alimentos gatilhos. O café, todo mundo acha
acha que o café é o vilão do estômago, certo? O café tem muitos benefícios, inclusive quem tem gordura no fígado tem que tomar 3 xícaras de café por dia, porque ele melhora a gordura no fígado. Então, se o café não é um alimento gatilho para o paciente, você não vai tirar o café, certo? Muitas vezes eu peço para o paciente fazer um diáriozinho, anotar o que foi que comeu, que teve os sintomas. E os FODMAPs? Vocês sabem o que são os FODMAPs? Os FODMAPs são carboidratos de origem vegetal que eles fermentam e causam muitos gases, muita distensão. E isso pode dar dor. Certo? Isso aqui também é importante falar com o paciente. Quais são os principais FODMAPs? Maçã, pera, manga, melancia, cebola, alho, feijão. O paciente às vezes se queixa de dor, de distensão e ele nem imagina que aquilo ali é por causa de uma maçã que ele está comendo. Você tem que orientar, brócolis também, uva também dá muitos gases. Orientar refeições pouco volumosas, sem pressa, com mastigação eficaz. E o tratamento medicamentoso. O principal tratamento medicamentoso são os inibidores da hormônio de prótons. Certo? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Esses pacientes, eles têm uma resposta boa, principalmente no paciente com dor epigástica, síndrome de dor epigástica. Se for uma síndrome de desconforto pós-prandial, o paciente só tem encaixamento, não tem lugar para você fazer IVP, tá? O IVP é para o paciente que tem dor ou queimação. A dose que a gente usa é essa, mas ninguém vai cobrar nada de dose de vocês. Os procinéticos, normalmente 28 dias e reavalia. Os procinéticos mais importantes que tinham uma ação melhor era a cisaprina e a domperidona. A cisaprina foi retirada do mercado, por conta de arritmia, e a domperidona ela pode também ter prolongamento do QT. Então a gente evita usar a domperidona, que é o famoso motílio, a gente evita em paciente idoso, porque ele pode causar arritmia. Então, na prática, a gente usa muito a metoclopramida como procinético para melhorar o empachamento, a saciedade precoce. Então, a gente não faz procinético na síndrome da dor epigástica, assim como não faz IVP na síndrome do desconforto pós-prandial. A erradicação do H. pylori, esse aqui foi um consenso que a gente seguia, que o paciente com sintoma dispéptico tem que erradicar o H. pylori. Mas saiu um consenso recente que manda a gente tratar o H. pylori de todo mundo. Você está passeando na rua, alguém pega você e faz endoscopia em você. Tem H. pylori, tem que tratar. Antigamente não era assim, era só se tivesse sintoma dispéptico, tá? Sempre lembrar de fazer antiparasitária no paciente com dor epigástrica. No nosso meio, a prevalência é muito grande de giardíase, de espongiloidíase. E aí a gente pode usar o albendazol e secmidazol, ou então a nitazoxanida. A nitazoxanida, ela tem um espectro igual ao albendazol e secmidazol, que é o Anita. 2 N's, tá, pessoal? Não vão prescrever a Anitta Cantora. A Anitta Cantora é com 2 T's. E os neuromoduladores, que a gente usa exatamente para diminuir essa sensibilidade visceral. Toda vida que eu prescrevo um neuromodulador, eu aviso para o paciente, porque normalmente é um antidepressivo. E aí o paciente vai comprar e fica sabendo que é um antidepressivo e não toma, eles não tomam mesmo. Porque a senhora passou um remédio que era para depressão, toda depressão, então você tem que explicar para o paciente, estou passando esse remédio, na bula é para depressão, mas a gente está usando para diminuir a sensibilidade do estômago, e tem que explicar isso bem direitinho, porque senão eles não
neuromodulador, a gente faz pelo menos 3 a 6 meses. Na prática, eu faço anos. O paciente tem resposta boa, a gente mantém muito tempo. A gente pode usar também a pregabalina, na dor epigástrica, e se for desconforto pós-prandial, a mirtazapina ou a buspirona. Todos são neuromoduladores. Aí existem tratamentos alternativos, psicoterapia, acupuntura, hipnose também, então é tão importante ensaios para vocês, e prognóstico, é um prognóstico, obviamente, né? O paciente não evolui com outras complicações, mas normalmente ele tem um curso de resolução, mas pode evoluir com um curso de remissão e recidiva. Só 20% dos pacientes vão ficar livres dos sintomas a longo prazo não tem evidência de diminuição da sobrevida. Cadê minha lista? Ainda não. Deixa eu ver. Eita, que climão. Não tá. Liana. Pois é, tu. Eu ia chamar a Ferreira. Fala aí, Liana. Uma menina de 17 anos, tem há 7 meses com dor epigástrica e queimação quase diária, não tem saciedade precoce nem encaixamento, náuseas e vômitos, não tem sinal de alarme. Qual a sua conduta? Pode ser mais de um item. Pode ser a estratégia de teste de CAT? Pode. Pode ser a endoscopia? É jovem, não tem sinal de alarme, né? Pantoprazol. Ela tem epigastralgia. Antiparasitário. E procinético. Então é a A, a C e a D. Né? Tudo bem. Tá todo mundo tenso? Liana Thaís. Olha aí, Liana. Vai, Liana. A conduta aqui são as mesmas opções da passada, só que agora a paciente tem 55 anos, tem a dor epigástrica e perdeu 10 quilos. Só endoscopia. Certo? Não tem que fazer teste terapêutico, teste grátis. Tem que fazer, no máximo que você podia dizer também antiparasitário, né? Porque a gastrologia é sempre bom fazer. Alguém quer responder essa? Vai, Roberto. Cadê o Roberto? Vai, Roberto. Um paciente de 46 anos que está com pirose, epigastralgia e baixamento pós-prandial há 6 meses. Fez endoscopia que mostrou gastrite erosiva moderada com pesquisa de H. pylori negativa. Qual o diagnóstico? Perfeito aqui, perfeito. É, ó, é erosiva ou não? Erosiva, aí. Não erosiva. Presta atenção onde é que estão as erosões. Não é no esôfago. B de bola? D de dado? B de bola. Tem pirose? Então tem DRGE. Tá? Então seria A, B ou E.
Aí só que ela também tem sintoma dispéptico, que é a epigastralgia e o encaixamento pós-prandial. Então você tem que escolher um que também tem dispepsia. Gastrite não justifica o sintoma, então é funcional, tá? E também não tem H. pylori, então é entender. Tudo bem, Roberto? Pronto, vamos passar agora para a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é uma doença funcional, conforme a gente já falou. Não tem evidências estruturais, nem bioquímicas, nem alteração. Porque a DRG erosiva, você tem erosão no esôfago. Certo? Na DRG erosiva, você vai ter esofagite erosiva. E aí, ele não fala que o esôfago tinha esofagite. Porque aí percebeu que eu tenho de propósito, uma pegadinha. As erosões é no estômago. Viu? Então, pelo ROMOS 4, a gente tem que ter sintoma há pelo menos 6 meses, sendo que nos últimos 3 meses esses sintomas ocorrem pelo menos uma vez na semana. O sintoma é dor abdominal, obrigatoriamente, associada a diarreia e ou constipação. Então, a dor tem que ser associada a 2 desses 3 critérios. A dor ela é relacionada com a defecação, da dor e da vontade de evacuar. Ela é associada com alteração na consistência das fezes e na frequência das fezes. Então tem que ser 2 desses 3, certo? Então se o paciente chega com uma diarreia, o paciente jovem não tem sinal de alarme, aí você vai perguntar se ele tem dor, porque se não tiver dor, você não vai pensar em intestino irritável. Tem que ter a dor. É o critério principal, tá? Então, a prevalência dela é alta, né? Mas em estudantes de medicina, esse estudo mostrou que ela é quase o triplo da população comum, tá? Em mulheres, é 2 vezes mais frequente. Normalmente começa antes de 35 anos, tem fatores genéticos envolvidos e ela tem um risco de até 7 vezes mais depois que você tem uma gastroenterite infecciosa. Tem a virose da mosca. A chance de daí você evoluir com o intestino irritável é 7 vezes maior do que se você não tivesse tido uma gastroenterite infecciosa. Então a gente chama de síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. A gente tem 4 tipos de intestino irritável. Na forma diarreica, você vai ter mais de 25% das vezes as fezes 6 e 7 e menos de 25% das vezes 1 e 2. Na constipante é o contrário, e mais de 25% das vezes 1 e 2. Na mista, essa mista é a pior de tratar. O paciente fica mudando, tem dia que tem diarreia, tem dia que tem constipação. Então, em mais de 25% das vezes ele tem tipo 1 e 2 ou tipo 6 e 7. Na não classificada é em menos de 25%. Então, muita gente acha que só existem 3 formas, né? A diarreica, a constipante e a mista, mas existe também a não classificada. A fisiopatologia do intestino irritável, ele tem muito a ver com o eixo cérebro-intestino, mas se sabe que esses pacientes têm a permeabilidade intestinal alterada, e é isso que a diarreia infecciosa faz, é alterar a permeabilidade intestinal, isso altera a microbiota intestinal, aí você vai ter uma imunorreatividade, você vai ter mais células inflamatórias, citocinas, linfócitos, que vão causar a síndrome do intestino irritável. Então, o paciente vai ter diminuição da tolerância à dor, ampliação dos eventos indutores, às vezes você tem contração intestinal mais forte, pode causar dor, e tem sensibilidade intestinal aumentada. Cada vez mais a gente vê o papel do eixo cérebro-intestino e do intestino-cérebro. O que isso quer dizer? O eixo cérebro-intestino. O paciente é um paciente ansioso, estressado, ou então tem depressão. Aí ele está
exposto a alguns fatores ambientais, e isso vai fazer com que ele tenha alteração de permeabilidade intestinal, uma permeabilidade intestinal maior. A depressão e a ansiedade, eles causam alterações do epitélio intestinal, causam alterações da microbiota, e o estresse e a ansiedade também faz com que tenha mais célula inflamatória no intestino. Junto com o aumento da permeabilidade intestinal, isso vai levar aos sintomas do intestino irritável. Então, não sejam ansiosos, tá? E o eixo intestino-cérebro. Tudo começa com uma inflamação lá no intestino, por conta de algum antígeno alimentar, por conta de alguma medicação, por conta de uma infecção intestinal. Isso vai levar às alterações nas tight junctions, né? Alteração da permeabilidade intestinal, alterar a microbiota intestinal. Aí vai ter mais células inflamatórias. Essas células inflamatórias vão causar ansiedade, depressão e somatização. Então, uma coisa leva a outra, é o ciclo vicioso. Na história clínica, típica do intestino irritável, é o paciente com diarreia. A forma mais comum é a forma com diarreia. O paciente que tem dor, a dor é associada com vontade de evacuar. Tipicamente, não tem sinal de alarme, não tem perda de peso, não tem resto de comida nas fezes, não tem esteatorreia. Resto de comida, gente, que a gente considera patológico, não pode ser resto de fibra, tá? Casca de feijão, casca de maçã, alface, fibra pode ser normal nas fezes. O que é patológico é pedaço de arroz, pedaço de mamão, que não seja fibra. E aí você tem que procurar os sinais de alarme, perguntar se piora com ingesta de lactose, se tem sintoma noturno, a dor lhe acorda de noite. Se tiver sintoma noturno, fala contra o intestino irritável. Já fez alguma cirurgia, colestectomia pode dar diarreia, tá? Bariátrica pode dar diarreia também. Se está usando medicações, principalmente a metformina, tem enorme número de pacientes com diarreia pela metformina. Se tem diabetes, o diabetes pode levar a diarreia também por vários outros casos. Se tem história familiar, ou artralgia, lesão de pé, que vai falar a favor de desflamatório intestinal, doença celíaca. Esses pacientes eles são mais poliqueixosos, têm mais outras doenças funcionais associadas, fibromialgia, cefaleia, dor torácica não cardíaca, depressão, ansiedade, fadiga crônica. E no exame físico você vai procurar se tem algum sinal de alarme. Então não é um diagnóstico de exclusão, mas a gente tem uma rotina de fazer alguns exames. Se esses exames forem normais, está descartado, não, você pensa na possibilidade de intestino irritável. Todo paciente com diarreia crônica tem que ter pesquisa de doença celíaca ou antitransglutaminase. Lembrar sempre do anti-HIV também no paciente com diarreia crônica. Também fazer função tireoidiana, hipocalcemia pode dar diarreia e dar constipação. O teste de tolerância à lactose nos pacientes que falam que notam alguma piora com ingesta de lactose. Como é o teste? É assim, você chega no laboratório em jejum e aí é colhido com glicemia. Depois vão lhe dar um copo com leite. E aí eles medem sua glicemia depois de 30, 60 e 90 minutos. O que acontece na pessoa que é tolerante à lactose? Não tem intolerância. A lactose é um disacarídeo que precisa ser quebrado pela lactase em 2 monossacarídeos que são livremente absorvidos, que é a glicose e a galactose. Então, o que vai acontecer com a glicemia? Aumentar. Tem que aumentar pelo menos 20 da basal. Se a basal foi 85, tem que ter algum valor maior do que 105. Se não tiver nenhum valor maior do que 105,
paciente que é intolerante, essa lactose ela vai ficar na luz intestinal, vai ser fermentada pelas bactérias e vai causar flatulência, dor abdominal, diarreia, tá? Então, você sempre tem que lembrar de intolerância à lactose no paciente que se queixa de muitos gases, que é muito distendido. O parasitológico de fezes a gente não faz de rotina. No paciente com diarreia crônica a gente faz antiparasitário. Faz tempo que não faz antiparasitário, então faz. Porque se tem diarreia crônica tem que tratar. E nas formas que tem diarreia a gente pede a calprotectina. Alguém sabe o que é calprotectina? A calprotectina, ela é uma proteína que está presente no citoplasma dos neutrófilos. Então, quando você tem muito neutrófilo, você vai ter calprotectina alta. Então, no intestino irritável, não é para ter calprotectina alta, certo? Se tiver alta, você vai pensar em doença inflamatória intestinal. Então, ela tem um alto valor preditivo negativo. Se ela vier normal, a gente vai considerar fortemente intestino irritável. Se ela vier alta, a gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal e fazer a colonoscopia. Quando é que a gente vai fazer uma colonoscopia? Se tiver sinal de alarme. Não espetamos aqui, viu, gente? É 45. Mais de 45 anos é colonoscopia. Então, o paciente tem sintoma de dor. Essa dor é associada com alteração do hábito intestinal. O exame físico é normal, não tem sinal de alarme. Tem os critérios de Roma 4. Quando vocês chegarem no internato, lá no meu ambulatório, eu vou perguntar para vocês os critérios de Roma. Viu? Tem uma avaliação laboratorial básica e calprotectina normais, então você está autorizado a começar o tratamento do intestino irritável. O tratamento, explicar para o paciente que é uma doença crônica, que não é câncer, que pode piorar com estresse, pode piorar com comida gordurosa, pode piorar com derivados do leite, mesmo que a pessoa não tenha intolerância à lactose, acalmar, porque a grande maioria dos pacientes acha que tem alguma doença mais grave. Identificar os alimentos gatilho. Nas fibras, você vai fazer a forma constipante, cuidado com a formação de gases, que os pacientes com intestino irritável, forma constipante, eles têm muita distensão, normalmente. E os codimérios a gente pode usar nos pacientes que têm a forma diarreica ou mista, normalmente por 6 semanas, tá? Como que a gente já comentou. Então, os codimérios, eles fazem mais ou menos a mesma coisa que a lactose. A lactose também é um codimério, na verdade. Então, ele não consegue ser muito bem absorvido, e aí ele fica na luz intestinal, as bactérias vão lá e fermentam esses codimérios e vai dar essa formação de gás, distensão e tudo. Aqui eu vou ter alguns exemplos, né, de codimérios. Repolho, que é muito conhecido, castanha, vinho, abacate, brócolis. E o glúten, a gente vai fazer a pesquisa na doença celíaca, né, com as transglutaminases GA. E se o paciente não tem doença celíaca, mas ele diz que quando come glúten ele piora, então a gente vai chamar ele de intolerante não celíaco ao glúten. E aí, nesse caso, você tira o glúten. Só tira o intolerante. Probióticos podem ser feitos no intestino irritável, porém, em consenso, não há ainda uma recomendação formal para ser feito probiótico no intestino irritável. Esse estudo aqui mais recente, ele mostrou, né, que houve uma melhora significativa dos pacientes com intestino irritável quando comparado ao placebo. Então, ainda é um tema controverso. Os antispasiológicos vão ser usados para diminuir a dor, eles melhoram também a consistência das fezes
E os que a gente mais utiliza são a glibebutina, a medeverina e o otimon. Na prática, o que eu mais uso é o otimon. Eles diminuem na bula. Ele fala que você pode usar tanto na forma de arreio como constipante. Mas a tendência é que o paciente dê uma constipadazinha, porque ele é antiespasmódico. Então eu uso mais realmente na forma de arreio. E o quinavel. Não vou cobrar esses nomes de vocês, tá? Aí tem os moduladores da dor, que vão ter um papel no eixo cérebro-intestino, no processamento anormal da dor. E a gente usa principalmente a fluoxetina. A fluoxetina ela causa um pouquinho de diarreia, então ela é usada na forma constipante. E a amitriptilina ela causa um pouquinho de constipação, então ela é usada na forma de diarreia. Os inibidores do 5-HT3, que é a famosa ondansetrona. Já ouviram falar? Nalzedron, Vonal. Eles diminuem o tempo de trânsito colônico e melhoram a diarreia. Então a gente usa muito também na intestino irritável, na diarreia, porque ele constipa. Então isso aqui também tem que ser avisado para o paciente. Você está prescrevendo para melhorar a diarreia e não para náusea. Porque às vezes o paciente não toma achando que você prescreveu errado. Você prescreveu para náusea e vômito. Alguns opioides, eles podem melhorar o sintoma da diarreia, né? Principalmente a loperamida, que vai atuar nos receptores. Ela não é opioide, ela atua nos receptores opioides, é o famoso Inosec. Também pode ser feito na diarreia. Na forma constipante, a gente vai usar os laxantes, que já foi falado na aula anterior. O mais utilizado é o polietilenoglicol. E aí eu falei para vocês, não sei se vocês lembram na aula passada, que os secretagogos são os que atuam na dor e na distensão, que seriam os indicados por utilizar a forma constipante, mas que atualmente não são mais disponíveis no Brasil. Ter sempre cuidado com eles nos pacientes que podem ter algum risco cardiovascular aumentado, que nesse caso seria o tegazeroide. Cadê minha chamada? Terminou já, só estou nessa. Cadê? Alan. Beatriz Souza do Nascimento. Gente, vocês acham ruim fazer essas perguntas? Não? Ana Beatriz. Quanto a síndrome do intestino irritável é como é que afirmar que? Me ajuda? É? Todo mundo concorda? Gente, não sofre com necessidade de lascar, né? Esse item. Aí a dor desconforto abdominal, ela é associada com vontade de defecar, mas não é agravada. Não raramente, ela está associada a exames psiquiátricos, é mais comum em mulheres. Muito bem. Rogério? Jairo. Jairo prestou atenção na aula. Vai, Paulo. Qual é a incorreta? É a C, gente.
clinicado tem seu diagnóstico baseado Ei, isso é fácil. Eita. Cadu. Eita. Bora ver. critérios clínicos, tá? Não precisa fazer ressonância, colonoscopia. O que não é considerado sinal de alarme? Melissa. Vai, Melissa. Constipação, os outros todos são. Mensagens para casa. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional caracterizado por dor abdominal e alteração do ato intestinal. É mais prevalente em jovens e em mulheres, é uma doença crônica com períodos de melhora e piora. A dor está relacionada com a defecação, podendo ser aliviada com a defecação. Pode estar relacionada com diarreia, constipação ou ambos. O diagnóstico é clínico, baseado nos critérios de Bloom e requer uma avaliação laboratorial limitada. Se tiver sintomas de alarme, tem que fazer colônia. O tratamento é baseado em antiespasmódicos, moduladores da dor e probióticos ainda questionados. Quais são os gatilhos? Carboidratos de cadeia curta, são os FODMAPs. Gastroenterite aguda, estresse. O que você vai ter? Hipersensibilidade visceral, que vai causar dor, motilidade intestinal anormal, que vai causar constipação ou diarreia. A hipersensibilidade visceral, você vai ter uma resposta anormalmente forte a estímulos, isso vai levar à distensão. Os carboidratos de cadeia curta podem contribuir alterando a motilidade intestinal, porque você vai ter fermentação e diarreia, causando também espasmo da musculatura e dor. E gás. Os fatores de risco são gastroenterites e estresse. O tratamento, modificação da dieta, evitar os alimentos gatilhos, principalmente carboidratos de cadeia leve. Para constipação, usar fibras, secretadores e laxantes osmóticos. Para dor e diarreia, antidiarreicos e antimuscarínicos. E pode ser feito também o manejo do estresse, ansiedade e depressão. Lembrar que os tricíclicos, que é a amitriptilina, é usada na forma diarreica, e a fluoxetina, que é inibidor da recaptação de serotonina, na forma constipante. E é isso.